Eu fui ao último voo da nave, o novo show da Xuxa, e voltei para casa pensando, sabe, em que momento será que nós começamos a acreditar que crescer significava deixar, sabe, de viver aquilo que nos faz feliz? Então, meus amores, esse mês de julho foi muito especial. Eu fui presenteada aí com vários shows incríveis. Eu estive lá no Festival de Inverno da cidade de Amparo. Vivi ali momentos maravilhosos com a minha família, pude descansar. Mas neste último sábado, eu fui lá no Nubank Park, aqui em São Paulo, é, assistir aquele espetáculo maravilhoso que foi o último voo, né, da nave, o show da Xuxa. E vou falar para vocês que valeu muito a pena, tá? E não só porque foi um show lindo, maravilhoso, mágico, mas porque foi uma experiência, sabe? Uma experiência ali muito incrível. Fazia um tempinho que eu não vivia tudo isso. E assim, quando a gente passa por uma experiência dessa, né, faz com que a gente se lembre de coisas que a gente acaba ali deixando no esquecimento, né? Então, assim, antes de eu contar para vocês aqui, né, os detalhes, eu vou deixar uma pergunta, uma reflexão, né? Então, assim, você que está aí me ouvindo, me assistindo, me acompanhando. Será que você se lembra, quando foi a última vez que você fez alguma coisa que simplesmente ali era algo que você fazia porque fazia muito bem para sua alma, né? Então, assim, você consegue se lembrar, desse momento em que você fazia algo que te dava ali um encantamento, que você sentia que fazia muito bem para sua alma. Você consegue se lembrar quando foi a última vez que você teve uma experiência que mexeu assim, sabe? Que te deu aquele colorido, que te deu aquela vontade de sorrir, né? Que te trouxe essa magia, esse encantamento. Então, se você lembrar, escreve aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala desses momentos assim, desse encantamento, dessa magia, é aquele momento em que não tem ali, sabe, ninguém ali te julgando. Você olha para esses momentos como se não fosse uma perda de tempo. Você não fica ali pensando, sabe, se faz sentido, você não fica trazendo ali o racional, né? Você simplesmente aproveita, você curte, você traz aqui, né, o sentir e aquele tipo de momento que faz realmente com que você tenha o quentinho, né, aqui no coração, que faz com que você sorria, né? Então tenta lembrar, tá? Se você lembrar, ó, escreve aqui que eu quero te ler, tá? Então, vamos lá. Eu já tinha tido, né, a oportunidade de ir para dois cruzeiros que a Xuxa fez. Então, o primeiro foi o aniversário dela, a celebração dos 60 anos, que ela fez a bordo, né, do navio. Foi incrível, foi maravilhoso, foi um cruzeiro assim, inesquecível. E aí, depois, no ano seguinte, ela fez novamente um outro cruzeiro, mas era com tema de carnaval. Então, passou o carnaval, tinha sido na outra semana, uma semana depois. Então, foi outro cruzeiro também muito divertido, assim, inesquecível, foi maravilhoso. E então, assim, eu já conhecia, né, desse universo da Xuxa. E quem viveu essa experiência, quem conhece esse universo sabe muito bem do que eu estou falando, porque não é só a Xuxa, não é só as músicas, mas é tudo que representa. É uma atmosfera completamente diferente. Então, assim, vocês sabem, né? Vocês que estão me acompanhando aí já há um tempinho, que eu gosto de olhar para a vida, né, de uma forma bem diferente. Eu sempre acredito que existe, com certeza, alguma mensagem escondida por trás das experiências, né, que a gente vive. E nesse universo da Xuxa, especificamente,
Você tem a permissão para você ser quem você quiser. E assim, você pode cantar, você pode dançar, rir, colocar a roupa que você quiser, porque não vai ter julgamentos. Não fica ali ninguém, sabe, questionando, não fica ali ninguém te olhando com um olhar ali de reprovação, porque é um ambiente livre, né? Um ambiente que você se emociona, você pode colocar ali uma tiara, um arquinho, você pode colocar uma roupa de paquita, uma fantasia e simplesmente ser você, né? Então, o mais legal de tudo, né? Isso é exatamente essa atmosfera que ela é leve, é um ambiente assim muito gostoso e que não tem lugar, não tem espaço para julgamentos, sabe? Cada pessoa ali vive do jeitinho que quer, ali com a sua alegria, sabe? Então, esse último voo da nave, né, esse show maravilhoso que aconteceu, apenas confirmou, né, tudo aquilo que eu já tinha vivido, tudo aquilo que eu já sentia, e talvez seja exatamente isso que sempre ali me emociona, né? Mas sempre alguma coisa vem ali, alguma coisa gostosa, alguma coisa diferente. Então, é muito legal você compartilhar, você conviver com pessoas que estão ali também abertas, sabe? Para esse mundo colorido, para esse mundo lúdico. E então, realmente é muito, muito, muito incrível. Então, assim, tem pessoas que vão olhar para essa experiência e vão só enxergar ali dentro da caixinha, que são adultos ouvindo músicas infantis, músicas da Xuxa, e ponto. Só elas estão certas? Ok, esse é um ponto de vista e é o que ela está enxergando ali. Mas a gente que participa, que convive, que consegue enxergar coisas além, né? Que tem a mente aberta, enfim, a gente consegue enxergar, por exemplo, milhares de pessoas se permitindo em sentir, sabe? Se permitindo em brincar em colocar a voz para fora, se permitindo em voltar para um lugar que muitas vezes a nossa vida adulta faz com que a gente esqueça, né? Então, assim, não é só sobre músicas infantis. Sempre foi muito mais além disso, sempre foi sobre liberdade, sobre leveza, sobre permissão. E aí você permite que a sua alma respire, sabe, um pouco, um pouco mais. Então, é isso que a gente precisa. Então, assim, foi muito lindo. Eu cheguei ali cedo, né? Muito mais cedo do que antes, ali na hora de começar o show. As filas estavam quilométricas. Então, quando eu cheguei ali, eu peguei cadeira, né, superior ali no estádio, no Nubank Park ali, e da onde eu estava, dava para ver, a minha visão era muito ampla, dava para ver a nave em cima do palco, coisas que o pessoal que estava lá embaixo não conseguia, né, ver. E aí, nesse instante, nesse período ali, antes de começar o show, dava para você ver as pessoas já muito ansiosas, muito emocionadas. Ali tinha famílias, tinham casais, tinham amigos, filhos levando as suas mães que curtiram a Xuxa quando elas eram adolescentes, quando elas eram menores, mas que infelizmente ali elas não tiveram a oportunidade, sabe? Então você via as pessoas muito, muito emocionadas, né? Então, assim, e é muito diferente quando um artista ele vai só para cumprir tabela, cumprir agenda, é, vender a música dele ali. E para quem está fazendo esse espetáculo com carinho, de uma forma muito ali cirúrgica, porque tudo foi muito pensado, muito bem bolado, muito assim, você via carinho, né? Aquela atenção, aquela magia em tudo. Então, assim, é muito diferente, sabe? É muito diferente. Então, dá para você.
senti realmente que tudo foi muito pensado, né? Então, assim, antes mesmo de começar o show, já tinha ali um show acontecendo, que era você ver as pessoas vestidas, as pessoas felizes, indo até lá para viver uma experiência. Então, nunca foi só sobre visual, mas existia uma experiência ali sensorial. Então, cada música que tocava porque tinha um DJ antes, né, ali interagindo com as pessoas e tudo mais. Então as músicas elas faziam com que a gente se transportasse, sabe, para memórias ali afetivas de uma infância muito, muito feliz, né? Então imagina assim, como se de repente tivesse alguns downloads ali, né, na nossa trajetória de vida, que talvez não tivessem ali completado 100%, né, uma forma inteira e ficou faltando alguma coisa. Então, um show desse, né, uma experiência como essa, é como se fizesse com que esses downloads fossem completados, né? Então, é como se a gente conseguisse ali completar ciclos, né? Encerrar ciclos. Então foi tudo muito lindo. Então, assim, lá tinha, né, a nave, e pela primeira vez nós vimos, né, a nave em 360, porque na televisão era somente, né, a frente. Então, ali bolado de uma forma muito legal, muito mágica e fizeram com que ela passasse por cima, né, do público, ela sobrevoasse. E assim, a Xuxa chegando, né, descendo da nave de uma forma que ela foi descendo do alto, ali no final ela foi abduzida, então assim, foi tudo muito, muito incrível. Ela falou o tempo todo em respeitar a natureza, em relação ao não, ao preconceito. Então ela passa também, ela transmite ali a sua mensagem, né? Então assim, foi tudo muito lindo e tudo muito mágico, valeu muito a pena, cada segundo, cada minuto. Quem não foi ainda, né, tem aí a oportunidade, porque ela vai fazer outros shows. É, e assim, vale realmente muito, muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição também um link que tem ali o show inteiro. Então, se você tiver, né, curiosidade, que você dá uma olhadinha para ver como é que foi, porque realmente foi muito incrível, tá? E assim, eu tenho 41 anos. Ali tinha pessoas da minha idade para mais. é, então, assim, não eram só pessoas, adultos que estavam ali. Cada um levou a sua própria criança interior. Então, era como se a gente permitisse que as nossas, né, que cada um ali tivesse, ali, de repente, partes de dentro de si que a gente permitisse que continuasse viva. Então, assim, todo mundo precisa encontrar algo que vai resgatar esse colorido da vida. De repente, para você que está me ouvindo, me assistindo, talvez o show da Xuxa não faça sentido para você. Talvez você não tenha curtido, não tenha acompanhado, seja de uma outra época. E tá tudo bem, mas você de repente você pode encontrar uma outra coisa que vai fazer com que você tenha ali, sabe, o resgate desse colorido, dessa forma lúdica, uma forma mais leve de você enxergar a vida, porque a nossa vida ela não é só sobre pagar boletos, preocupações, responsabilidade, sabe? Tudo isso faz parte, não tem como a gente fugir disso. Mas por que não deixar, né? A vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais colorida. Dá pra gente fazer isso, sabe? Então, é, e assim, depois que passou o show, a gente fica, né, ali vendo os vídeos e continua se emocionando, aquela coisa toda. Mas depois veio uma sequência, né, de pessoas ali criticando.
Então, criticaram demais, a roupa da Xuxa. E será que o problema era realmente a roupa? Essa crítica que veio, né? Essa, essa, esse ódio disfarçado, né? Numa crítica. Ou será que o que incomodou realmente ali, porque eram mulheres criticando uma mulher? Então, assim, será que não o que incomoda não é você ver uma pessoa de 63 anos vivendo com tanta liberdade? Eu acho que não foi a roupa. A roupa ali acho que foi só um pretexto. Eu acho que o que incomodou mesmo foi ver uma mulher transmitindo ali uma mensagem de liberdade, porque era uma mulher livre, uma mulher vivendo aquilo que ela ama, cantando, em plena, sabe, forma, com muita disposição ali, dando um show, sabe, dançando, se divertindo, entregando tudo e mais um pouco, né? E a liberdade, ela é contagiante. Ela faz com que a gente olhe para o nosso interior. Então, quando a gente olha, né, para o que ela representa, então, assim, agora eu te pergunto, será que você que está aí é assim como eu também? Será que a gente está se permitindo em viver aquilo que faz com que a nossa alma sorria? Será que você tem muita coisa reprimida? Será que você acabou falando para você muitos nãos ali por medo de julgamento, por medo de alguma crítica? Sabe? Então, comece a olhar para isso. Eu quero te trazer essa pergunta para que você reflita, para que você consiga ter esse diálogo interno, que eu acho que é super, super importante, né? Então, assim, resumindo, essa experiência, ela do último, né, voo da nave, o show da Xuxa, ela lembrou muita coisa que é importante, né? Então, não era a nave, não era o palco, não era a tecnologia, não era apenas um show, mas o que realmente importa é nunca deixar a vida perder as cores, né? Porque quando a vida ela começa a perder as cores, ela continua funcionando, mas ela deixa de encantar. Olha como isso é muito profundo. Então, a gente precisa voltar a colocar, sabe, um pouquinho mais de cor na nossa rotina. Talvez essa cor que a gente está falando, esse brilho, esse colorido, seja mais música, mais conexão com a natureza, talvez seja mais encontros com amigos, mais risadas, momentos que vão alimentar ali a sua alma. E talvez você ainda não tenha encontrado, mas vai experimentando. Você ficando ali estagnada, parada, você não vai conseguir, descobrir. Então, a gente só descobre quando a gente começa a experimentar. Então, vai ouvindo músicas que você gostava. Se de repente não está fazendo mais sentido, começa a ouvir outros tipos de música, vai se abrindo para o novo, vai conhecendo artistas novos, começa a ir em shows, tem muita coisa gratuita, é só você ir atrás, vai para uma exposição, vai para alguma coisa diferente. Tem vários lugares também que eles ministram ali aulas, né? Gratuitas também, cursos. Vai experimentando, de repente aí você descobre uma nova vocação, de repente você descobre um novo hobby, de repente você encontra ali até o seu propósito de vida. Mas o segredo é experimentar, sabe? É você fazer coisas diferentes, tá? E elas estão também nessas pequenas coisas simples, né, da própria vida. De repente você descobre o quanto que é gostoso sair, né, para você tomar um café.
ali sem pressa, conhecer um lugar diferente, uma cafeteria diferente. De repente você descobre o quanto que a conexão com a natureza estava te fazendo falta, sabe? Vai tentando plantar um flor, mexer com planta, tomar sol, vai fazer uma caminhada no parque, conheça lugares que você ainda, né, não conheceu, faça uma listinha e vai fazendo isso, né? Todo mundo precisa de um lugar onde possa simplesmente ser quem é. Então, tudo são descobertas, a gente vai descobrindo, a gente vai ali, né? Vivendo e uma hora vai com certeza aparecer esse colorido de volta e você vai também aprender a fazer coisas sem culpa. Você vai perder a vergonha, sabe? Vai parar com essa coisa de ficar justificando. Isso é vida, isso é viver, né? Então, é isso. O vídeo de hoje ele veio para te trazer essas reflexões. É, e assim, quando um espetáculo, né, ele termina e continua trazendo para a gente ali as reflexões mesmo, porque isso mexe muito com a gente. Um espetáculo como esse, como o Último Voo da Nave, ele mexe muito. E assim, quando acontece isso, mesmo que terminou, você ainda passa uns dias ali refletindo e tudo mais, significa que a artista, no caso, ela entregou muito mais do que um entretenimento, né? Ela acaba ali despertando, ela acaba nos lembrando de muitas coisas que estavam adormecidas. E aí, no meu caso, me lembrou que a alegria não tem idade, que ouvir músicas infantis, músicas da minha infância mesmo, não tem prazo de validade, né? Quem disse que é proibido ouvir Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico, porque hoje eu tô com 41 anos, por exemplo. Não existe prazo de validade. Tem pessoas que pensam dessa forma, né? Como se fosse, estivesse vivendo de passado, né? Mal sabe que essas músicas, para mim, elas me deixam ali felizes, me sentindo viva, como se realmente fosse um combustível para a alma. E tem pessoas que vão sentir isso com qualquer outro tipo de artista, com qualquer outro tipo de música, né? E então, assim, também refleti, também enxerguei, né, o quanto que é importante a liberdade e que liberdade e a leveza, elas também não têm, sabe, idade, né? Então, a alegria, liberdade, a leveza, é, essa magia, né, da vida, não tem idade, não tem prazo, né, de validade também. E que crescer, né, nunca deveria significar perder o encanto, né, pela vida, tá? Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu quero, né, terminar te fazendo uma pergunta, para que você reflita mesmo e para que eu te convido para que você tenha esse diálogo interior. Então, o que que faz, né, a sua alma sorrir e há quanto tempo você não se permite em viver isso? Então, me conta, tá? Aqui nos comentários que eu quero saber. Só para lembrar, tá? Aqui também tem um link aqui na descrição, um link com o show, o voo da nave, né? Ali o último voo da nave inteiro, se você quiser dar uma olhadinha, tá? E procura aí durante esses próximos dias em reservar um tempinho, né? Para que você faça esses experimentos, para que você faça algo por você, para você. Né? E quem sabe aí daqui a alguns anos você também olhe para um momento simples da sua vida e diga que valeu muito, muito a pena. Porque talvez o que realmente importa não seja os grandes acontecimentos, mas aquilo que devolve o significado, a cor para os seus dias, tá? Eu espero
de verdade, do fundo do coração, que você nunca perca essa parte de você e saiba que você que está aí me assistindo, você não está sozinha em nenhum momento, nunca esteve. E eu te vejo, tá? Te convido para você se inscrever aqui no canal e ver os outros vídeos. Aqui a gente fala de espiritualidade, de autoconhecimento. Aqui é um espaço que não tem julgamentos. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa. Eu trabalho com registros acásticos e tameana, que é um método maravilhoso de cura vibracional. A gente trabalha com a energia pleiadiana, tá? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou te convidar para você colocar a sua mãozinha aqui, ó. Coloca a mãozinha aqui. E hoje eu não poderia terminar, né, o vídeo de uma outra forma que não fosse. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.